A história começa com uma mulher gigante, de seios grandes, com olhos sem emoção, olhando para um homem e questionando suas ações enquanto ele respira pesadamente, pressionando as duas mãos dela contra a parede. Alguns dias antes, uma mulher se despedia, vendo o marido sair para o trabalho. Foi nesse momento que o protagonista passou por ali e acabou encontrando os dois. A bela aparência dela chamou imediatamente sua atenção. Ao vê-lo, ela fez um gesto educado em sua direção. Isso o deixou repentinamente ansioso enquanto ele entrava em seu quarto. A história começa oficialmente quando a mulher casada que fez uma entrega em sua porta aparece. Depois de se sentar, ele não conseguia parar de imaginar como seria ser despedido todas as manhãs por uma mulher bonita como sua vizinha. Sentindo inveja, ele afastou esses pensamentos, pois o destino de um desempregado como ele nunca lhe permitiria desfrutar de algo assim. Ele havia deixado seu último emprego porque era muito cansativo. Ainda procurando outro trabalho, não encontrou nenhuma vaga que realmente quisesse. Mesmo assim, como tinha algumas economias, não se preocupava muito, já que não estava com pressa. Pouco depois, a campainha tocou. Uma entrega estava sendo feita em seu apartamento, então ele foi ver o pacote, confuso, pois não havia feito nenhum pedido. Para sua surpresa, era um brinquedo para mulheres. Olhando melhor, percebeu que o pacote, na verdade, era destinado à sua vizinha. Aparentemente, houve uma confusão na entrega e sua mente começou a imaginar sua vizinha atraente usando aquele objeto. Isso o deixou nervoso, pois aquilo não era destinado a ele, e ainda por cima ele o abriu sem permissão. Tentando consertar a situação, a campainha tocou novamente. Isso o deixou ainda mais preocupado, pois provavelmente era a vizinha procurando pelo pacote. Ao abrir a porta, a tímida mulher da casa ao lado perguntou se seu pacote havia sido entregue ali por engano. Com dedos nervosos, ela esperava uma resposta. Na verdade, o pacote realmente havia sido entregue a ele por acidente, mas ele o abriu sem querer. Enquanto olhava para ela, tentava lentamente se controlar. Ela comentou que o item que havia comprado não era algo que quisesse que outras pessoas vissem. Ao ouvir isso, ele respondeu imediatamente que o pacote realmente tinha sido entregue por engano. Pegando a caixa e devolvendo a ela, algo parecia estranho. A fita adesiva da caixa estava um pouco solta, como se não tivesse sido colada corretamente. Ela percebeu isso, mas não pensou muito sobre o assunto. Depois de agradecê-lo e fechar a porta, ele sentiu alívio, pois aquela interação o deixou muito nervoso. Não conseguia acreditar em como sua vizinha era bonita e também estava surpreso por ela usar aquele tipo de brinquedo. Enquanto voltava para casa, a bela e tímida vizinha percebeu a caixa e a examinou, pensando em como poderia usar aquilo a seu favor. Enquanto isso, o protagonista, depois de terminar de assistir a um vídeo, imaginava que não conseguiria se controlar caso aquela vizinha bonita aparecesse diante dele. Ao pensar em como o marido dela provavelmente tinha um relacionamento feliz com ela, não conseguia acreditar em quantas vezes já havia se excitado com esses pensamentos. Sentindo inveja da situação, decidiu deixar isso de lado, pois sua prioridade naquele momento era conseguir um emprego. Naquela noite, depois de dormir, no dia seguinte ele foi ao supermercado comprar algumas coisas para cozinhar. Enquanto tentava pegar uma promoção, uma mão de uma mulher apareceu ao mesmo tempo. Para sua surpresa, ele acabou esbarrando justamente na sua vizinha extremamente atraente. Tudo que ele conseguia pensar era em como aquilo era constrangedor. Depois de cumprimentá-la, ela o confrontou sobre ter aberto seu precioso brinquedo. Ao ouvir isso, ele ficou paralisado, incapaz de responder. Ela explicou que percebeu porque a fita da caixa estava solta. Na cabeça dele, a situação parecia terrível. Ele só conseguia pensar que estava acabado, que ela poderia chamar a polícia ou até chantageá-lo. Em pânico, ele pediu desculpas e admitiu o que fez, explicando que só abriu a caixa para verificar, pois pensou que fosse sua. Mas, para sua surpresa, ela se aproximou bastante dele e revelou que fazia muito tempo desde a última vez que conseguiu aliviar o estresse. Isso o surpreendeu.
Então ela se afastou e disse que deveriam se dar bem, já que eram vizinhos. Ao se despedir, ele tentou impedi-la e perguntou se ela teria algum tempo para ele. Sua mente se perguntou o que ele estava dizendo, mas ela pediu desculpas e disse que precisava ir preparar o jantar. Isso o deixou confuso, questionando suas próprias ações, pois quase acabou fazendo uma proposta para a esposa de outra pessoa. Ele então percebeu que ela era uma mulher casada e que era livre para comprar os brinquedos que quisesse. Portanto, aquilo não tinha nada a ver com ele. Mesmo assim, ficou se perguntando o que ela quis dizer com aquelas palavras de antes. Quando voltou para casa, ainda estava pensando no significado daquilo. Percebendo que tinha um cheiro agradável, ele tentou se acalmar. Mas alguns dias depois, ele foi despertado pelo som de uma entrega tocando a campainha da sua porta. Ao pegar o pacote e abri-lo, ficou surpreso ao ver que outro brinquedo tinha chegado. Mas, estranhamente, ele havia sido entregue para ele sem que houvesse um destinatário. Enquanto tentava organizar seus pensamentos, ficou horrorizado ao ouvir a campainha tocar novamente. Nesse momento, seu mundo parecia já estar usando algum tipo de radar para encontrar mulheres bonitas em sua área. Quando abriu a porta, a bela vizinha já estava ali, pronta para entrar no apartamento dele com um olhar sério. Dessa vez ele ficou surpreso ao vê-la, enquanto ela perguntava com um tom firme se o pacote dela já havia chegado. Ela usou a mesma desculpa novamente, dizendo que provavelmente houve uma confusão na entrega. Sem saber o que dizer, ele acabou perdendo o controle, fechou a porta e a puxou para dentro. Enquanto segurava as mãos dela, ela fingia não entender nada, questionando suas ações. Mas ele tinha a sensação de que ela definitivamente estava tentando seduzi-lo naquele momento. Quando tentou avançar, deixou que seus desejos tomassem conta e a prensou contra o chão. Ele não conseguia acreditar que estava com a bela vizinha, impressionado com o quanto ela era bonita. Ele perdeu o controle e continuou com aquilo por algum tempo. Quando tudo terminou, ela sorriu e olhou para ele, dizendo que aquilo poderia ser considerado um ataque, observando toda a situação se desenrolar. Ele também ficou surpreso com o rumo que a história tomou, enquanto continuava dominando a situação. No final, ele não conseguia entender em que tipo de situação tinha se metido, já que aquela mulher tímida parecia ser completamente louca desde o começo. A história começa quando o protagonista observa de fora da sala, enquanto uma misteriosa estudante transferida chega. Sua aparência era deslumbrante, e tanto os meninos quanto as meninas a achavam muito bonita, exatamente como uma modelo. Quando perguntaram se ela já tinha namorado, ela respondeu hesitante, sorrindo com confiança e dizendo que aquilo era um segredo. Parecia que seu nome era Nakajima-san, e imediatamente ela se tornou o centro da admiração de todos, deixando a sala em grande alvoroço. Kido, o protagonista, estava tentando desesperadamente acompanhar o clima típico dos estudantes do ensino médio, enquanto todos estavam animados com aquilo. Ele tentava se encaixar, reconhecendo para si mesmo que era apenas alguém que ficava à margem. De repente, sua presença foi notada por Nakajima, que olhou diretamente para ele. Ao perceber que estava sendo notado pelos colegas e participando da tendência do momento, ele sentiu certa satisfação. Mas, na realidade, ele acreditava que alguém como Nakajima, que estava no centro de tudo, chamada Nakajima, nunca se interessaria por alguém como ele que ficava à margem. Para sua surpresa, porém, as coisas não aconteceram como ele imaginava. Por algum motivo, essa pessoa que estava no centro de tudo, chamada Nakajima, começou a provocá-lo como se fosse uma brincadeira de criança depois que colocou os olhos nele. No início, ele pensou que fosse apenas imaginação, achando que Nakajima estava o seguindo o tempo todo. Ela chegou até a segui-lo depois da escola e, aparentemente cansada, entrou no elevador do apartamento dele. Quando ele o confrontou, perguntou se tinha feito algo errado, já que eles nunca tinham interagido antes.
Ao ouvir isso, ela ficou irritada porque ele parecia não perceber suas palavras e ações. Por um momento ele ficou confuso, mas ao olhar de mais perto, de repente a reconheceu. Era Konami Nakajima, sua amiga e colega de classe que se mudou para a América quando estavam na quarta série. Ele ficou surpreso ao descobrir que ela tinha voltado para o Japão. Mas o que era ainda mais chocante era que na quarta série ela parecia quase um menino e agora tinha se tornado muito mais bonita e fofa. Apesar disso, suas atitudes não pareciam ter mudado. Ela ainda o cumprimentava com tapas amigáveis e fazia comentários estranhos como antes. A vibração que ela transmitia o lembrava do ensino fundamental, trazendo uma forte nostalgia. Parece que ela tinha sido a única melhor amiga que ele já teve. Ao entrarem no apartamento, ela lhe entregou um pequeno souvenir turístico em forma de dragão. Ela disse que tinha comprado aquilo como presente para ele, lembrando que ele gostava desse tipo de coisa. Agradecida pela reação dele, ela se mexeu animadamente e disse que também comprou um para si mesma. Apesar de sua aparência ter mudado, sua personalidade continuava a mesma. Curioso sobre a vida dela na América, ele perguntou como teria sido a vida escolar dela por lá. Ela respondeu de forma decepcionante que não sabia muito sobre a escola, porque não conseguia conversar com outras pessoas por não conhecer o idioma. Isso o deixou em choque, pois ele não conseguia acreditar que a maneira de falar dela e seus gostos tinham parado na quarta série. Ele ficou nervoso ao perceber que sua preciosa amiga estava em uma grande situação complicada. Nakajima então o confrontou por ele estar meio distante, perguntando se ele finalmente estava vendo ela como uma garota, provocando-o e dizendo que ele era um pervertido. No entanto, em sua mente, ele estava preocupado com algo muito maior do que isso. Mas, pelo lado positivo, parecia que o padrão dela para considerar algo pervertido era muito baixo, coisa simples como segurar as mãos. Enquanto continuava implicando com ele por estar tão desanimado, ele tentou explicar a situação e acabou dando um leve golpe nela de brincadeira, o que a fez se assustar. Isso deixou o clima um pouco estranho, pois ela ficou envergonhada. Ela corou ao perceber que não tinha visto o ataque dele chegando. Tentando se defender, ela fez uma postura exagerada, o que acabou fazendo ele rir, pois estava se divertindo. Ela sorriu, satisfeita por finalmente ver novamente o sorriso que ele costumava ter. Confusa, ela comentou que ver ele forçando um sorriso a deixava desconfortável. Ele explicou que tinha medo de ficar de fora, por isso, no final, ele acabou fingindo para conseguir se encaixar. Nakajima perguntou se aquilo realmente era divertido para ele, mas na realidade ele sempre colocava seus próprios sentimentos de lado. Perdido e sem saber do que realmente gostava, ela tomou a decisão de pular em cima dele, dizendo que ele deveria ser ele mesmo quando estivesse apenas com ela. Ela disse que queria continuar brincando com ele pelo resto da vida, dando quase a impressão de uma confissão. Então vemos um pequeno momento do passado deles, quando mais uma vez Nakajima o consolou estendendo a mão para ele. Essa lembrança fez ele sorrir. Finalmente, ele percebeu que estava se perdendo ao tentar acompanhar o ritmo de todos ao seu redor. Ele chegou à conclusão de que é muito melhor passar tempo com pessoas que combinam naturalmente com sua personalidade e seu jeito. Para ele, aquilo era a verdadeira felicidade. Pouco tempo depois, ela voltou para a casa e, surpreendentemente, havia se mudado para o apartamento ao lado do dele. Depois de se despedirem, ele também entrou em casa, mas, para seu choque, dava para ouvir claramente a voz e os barulhos vindos do apartamento ao lado. Nakajima expressava sua felicidade por ter reencontrado seu amigo de infância. O protagonista não conseguia acreditar em como as paredes eram finas, pois conseguia ouvir o monólogo dela alto e claro. Depois de se acalmar um pouco, ela comentou que sabia que ele estava se esforçando para se encaixar com todos na escola. Ela também reconhecia que provavelmente todos na escola achariam estranho se ela falasse como uma criança. Mesmo assim, ela também percebeu que a situação era complicada, principalmente por causa do que havia confessado a ele antes.
Com uma voz alta e decidida, ela repetiu suas palavras de antes, sobre querer brincar com ele para sempre, se perguntando se poderia se casar com ele no futuro. Ela rolava na cama feliz, imaginando se eles poderiam até se beijar. As palavras dela o deixaram extremamente nervoso, pois ele não tinha percebido que ela o via de forma romântica. Chocado ao começar a vê-la de forma diferente de apenas uma amiga preciosa, ele caminhou até a cozinha. Para seu horror, toda a família tinha ouvido a confusão. Perguntando sobre seus planos e ações, sua família começou a acusá-lo de estar interessado em uma garota que parecia uma estudante do ensino fundamental. Em desespero, ele tentou explicar tudo formalmente, mas aquela atmosfera estranha, misturada com tensão, acabou deixando a situação ainda mais complicada e ele não sabia mais como lidar com tudo aquilo. No final, sua família até tentou chamar a polícia, achando que ele estava namorando alguém muito mais nova que ele, algo que poderia até fazer o FBI arrombar sua porta. Assim termina esta história desse mangá Hong Kong em one shot. Espero que tenham gostado. Paz.